limoeiro. Oi, mundo! Hoje a nossa querida Carla Niland convida a Magda Costa e a Beatriz Tiesen para a gente refletir sobre a arte de navegar nas tempestades da vida. Vamos curtir essa reflexão? Boa noite, pessoal. Boa noite, Cassino e todos que estiverem nos ouvindo, né? Um prazer estar aqui com vocês de novo. Beatriz. A Beatriz. Oi. Boa noite a todas as pessoas. Agradeço imensamente esse convite de estar aqui, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou dar uma lidinha aqui numa introdução que eu escrevi para a gente poder começar a conversar um pouquinho sobre esse navegar nas tempestades que a vida vai nos trazendo e de como a gente pode fazer para sair desses momentos nem sempre fáceis, né? Mas é sempre possível. Em um mundo onde a calmaria é frequentemente idealizada, a vida insiste em se apresentar com suas tempestades. Navegar por esses períodos turbulentos é uma arte que exige mais do que resiliência. Demanda estratégias criativas para transformar o caos em oportunidade. Assim como um marinheiro experiente não foge da tempestade, mas a utiliza a seu favor. Nós também podemos aprender a manobrar as adversidades com inteligência e inovação, redefinindo o propósito, nosso propósito de vida, né, em meio à turbulência. A primeira e talvez mais crucial estratégia é a redefinição deste propósito. E às vezes a gente precisa mudar o rumo até para reduzir um pouco, escapar um pouco da parte mais violenta da tempestade. Quando a tempestade se aproxima, é natural que a visão se turve e os objetivos pareçam inatingíveis. No entanto, é exatamente nesse momento que a criatividade pode nos guiar para um novo horizonte. O que essa situação, por mais fácil que seja, pode nos ensinar? O que as tempestades nos ensinaram? Beatriz, quer começar? Posso começar, sim. Bom, eu não sei, já tive que enfrentar tantas tempestades na minha vida que já perdi a conta de todas, tantas que já foram, né? Mas eu acredito firmemente que não adianta, né? Essas tempestades precisam ser enfrentadas. Então, assim, a minha experiência de vida é muito assim. Tá maior tempestade, eu vou lá, mas me molho, mas me encharco, vai fazer aquele horror, aquela coisa, e aí a gente se dá conta, né? Bom, o que eu faço com isso? Porque ficar parada aqui não vai me adiantar nada, né? Ou eu posso buscar um cantinho, uma toquinha, uma coisa, ir lá, me esconder, ficar fechadinha lá, né? E esperar que um belo dia aquilo tudo passe, que não vai passar. Ou eu vou enfrentar esse negócio e vamos ver o que vai dar, né? E eu acho também que muito isso tem da gente aprender a enfrentar a tempestade. A Carla falou ali, né? Nenhum marinheiro, quer dizer, um bom marinheiro enfrenta, né, a tempestade. Mas a gente tem que aprender a enfrentar a tempestade. Utiliza a seu favor, né? Hã? Utiliza a seu favor. Utiliza a seu favor, exatamente. Mas, às vezes, a gente pode fazer umas manobras meio erradas, né? E não dá muito certo. Eu acho que isso tudo é um aprendizado, né? Eu acho que a gente aprende. E eu fico extremamente feliz de poder dizer que hoje, né, já na minha velhice, eu aprendi, eu acho, a lidar com essas tempestades. E eu acho que a última tempestade que eu enfrentei, eu consegui enfrentar muito bem, muito mais feliz agora. Diferente, talvez, lá da primeira que
tal. Tem isso, né, Carla, que falou. Mudando os objetivos da vida. Assim não está funcionando. Não é isso que eu queria, né? Não era assim que eu queria estar vivendo. Então, vou mudar as coisas e buscar esse caminho que me faça mais feliz. E assim, uma coisa que eu acho importante de ser dita também, claro que requer muita criatividade, acho que sim, mas a gente vai meio no tranco também, a gente vai tropeçando e vai inventando na hora, né? Seja lá o que for. Mas a gente também conta com pessoas, a gente não faz isso sozinho. Né? E aí a gente vai nesses tropeços, sei lá, vem aquela ventania, aquela raio, tempestade, tropeçou, rolou montanha, aí tampou com alguém, né? Que te dá a mão e que ajuda, né? Então, eu penso por aí, por esse caminho. Assim. Claro, tem toda uma turma aí junto, não é? Para dar que pode dar suporte também, não é, Beatriz? Sim. E da importância de, na vida, nós irmos construindo essa rede que possa vir a dar o suporte quando se precisa. Né? São amigos, são familiares, são colegas de trabalho, não é? Mas se poder criar vínculos fortes o suficientes para sustentarem também neste momento de turbulência. Eu não sei se cabe muito aqui, mas eu queria fazer um relato. Um momento, né, da minha vida que eu tinha 20 e poucos anos e o meu sonho era ser arqueóloga naquele momento, porque meus sonhos já mudaram muito. naquele momento, meu sonho era ser arqueóloga. Eu fazia um mestrado e acabei lá, estava escrevendo a minha dissertação, então acabei brigando com o meu orientador. E foi muito desagradável, porque eu queria fazer uma coisa, ele queria que eu fizesse outra e tal, e eu disse para ele que não, que eu ia fazer como eu queria, porque eu acreditava no que eu estava fazendo e tal. E acabei brigando com ele, dizendo, não vou fazer mais nada mesmo, porque eu sou muito assim, né? Eu disse, tá, então não quero mais. Mas eu achava que ia ter um concerto, na verdade, né? E não teve. Ele olhou para mim e disse: que bom que tu não quer mais. Nem todo mundo que existe pode ser arqueólogo. Aquilo para mim assim foi, né? Acabou comigo. Eu saí de lá extremamente arrasada, totalmente arrasada, e pensando, agora, o que eu vou fazer da minha vida? Eu dediquei a minha vida até agora, até esse momento, para fazer isso. O que eu faço? Eu acho que eu era muito jovem, me achava muito jovem mesmo, totalmente inexperiente. Né? E aí foi aquela coisa assim, então tá, se nem todo mundo pode ser arqueólogo, então não vou ser mais, ponto, não vou ser. O que eu vou fazer? Isso aí desesperado, o que eu faço? Aí meu pai, naquela época, tinha por isso que tinha um campo, né, no Uruguai, e eu disse para ele, me dá um emprego, eu preciso trabalhar, me dá um emprego. Ele disse, tudo bem, vai lá e vai cuidar. Eu não entendia porcaria nenhuma de vaca, de ovelha, de plantação, de coisa nenhuma. Eu disse, eu vou. E comecei a fazer curso, ler, papapá, e fui. Mas, gurias, vocês não têm ideia. Eu trabalhei, acho que uns 7 anos com ele. Assim. E acho que foi uma fase muito triste da minha vida. Porque eu fazia aquilo, eu andava pelo campo, em vez de cuidar de vaca, de ovelha, não sei o quê, eu andava olhando para o chão, procurando artefatos arqueológicos. Um belo dia, daí eu tive o meu primeiro filho, e aí, claro, era no Uruguai, não podia estar indo e vindo com uma criança, ficava muito complicado, eu acabei deixando
várias razões, então acabei deixando esse trabalho, né, que eu fazia, me deu um alívio, assim, eu suspirei aliviada, né? E aí, mas eu fiquei de novo, e agora? E agora? E um dia, aí nasceu minha segunda, minha filha, e eu andava com os dois pendurados sozinha, ela num carrinho, ele pendurado em mim. Eu saí no final de semana para passear com eles numa pracinha. E aí, surpreendentemente, encontrei uma antiga amiga minha da época que eu estudava arqueologia, escavando essa praça. E eu, desesperada, sozinha, com 2 filhos, estava sozinha nesse momento, tinha me separado do meu primeiro marido, sem grana, sem nada, apavorada, disse, a própria tempestade. E ela olhou para mim e disse assim, Bia, volta para arqueologia. Eu disse, não vou voltar para arqueologia, não, eu tenho 2 crianças pequenas, como é que eu quero? Não, tu vai conseguir, eu vou te ajudar. E eu voltei. E aí fiz outro mestrado, fiz doutorado, passei em concurso, a minha vida toda mudou, né? Então, essa coisa, né, que a gente estava falando de mudar os objetivos da vida, né, da gente e procurar, e bem isso que a Carla falou, né, procurar, enfim, soluções criativas, né? O que eu tinha naquele momento? Eu trabalhava com escavação em sítio pré-histórico, a minha primeira dissertação, era um sítio pré-histórico maravilhoso lá em Santa Catarina. Como é que eu ia fazer isso com 2 crianças pequenas? Né? A minha filha tinha 3 meses nesse momento. E eu não posso, então o que eu vou fazer? Então, vamos inventar. E aí nós as duas discutimos, vamos inventar e vamos fazer a arqueologia do centro de Porto Alegre. E eu fui a primeira arqueóloga a fazer arqueologia do centro de Porto Alegre, e depois a coisa, né, andou e foi muito legal, foi bárbaro. E aí estou, né? Que é essa possibilidade de se reinventar também, né? Exato, de se reinventar. Uhum. Porque chega o tempo, tu falava nos filhos, em 2 crianças pequenas, também é uma outra turbulência, né? Claro, claro. Não é? É o enfrentamento de um outro modo de vida também. Uhum. Né? Tendo a responsabilidade de 2 crianças e ainda o desejo de seguir na tua profissão. Sim, claro, né? E aí eu não era mais aquela menina que estava lá sozinha, né? Eu era uma mulher responsável por duas vidas ali, tinha que me virar de alguma maneira, né? Então eu digo isso, ó, eu tive apoio dessa amiga, ela me abriu caminhos, né? Teve a questão da criatividade, vamos fazer o quê? Né? Tá, vamos mudar os padrões que tem, então vamos fazer o quê? Isso, aqui então, centro de Porto Alegre, saía de manhã de casa, largava as crianças na escolinha e depois eu voltava, pegava elas e voltava para casa. Então as coisas, né, conseguiram andar assim. E essa coisa, assim, né? Tentando sempre fazer essa. Porque a gente tem esse. Tá, vou dar uma desviada da coisa, né? A gente tem isso, né, como mulher, que todo mundo espera que a gente seja uma mãe como uma mulher que não trabalha e uma mulher que trabalha como se não tivesse filho, né? Todo mundo espera isso da gente. E olha, é dureza. Eu acho que eu consegui, de alguma maneira, talvez, claro, não, perfeição não, né? Porque a gente sabe que isso não existe. Mas, de alguma maneira, eu consegui levar essas tarefas, esses papéis, inclusive, né, adiante. E depois eu aposentei, o que foi melhor. É outra reviravolta, não é? É outra reviravolta. E a aposentadoria, né? Que, aliás, a Magda também tem essa questão vinculada. Nós 3 temos em comum a mesma arte, de certa forma, né? Ou uma das artes, né? Como é que foi esse processo? Porque a aposentadoria também é um período, para muitas pessoas, extremamente turbulento. Não para todas, mas para muitas pessoas
é muito difícil, porque passou uma vida toda trabalhando e tem uma impressão, tem o medo de perder todas as relações, os vínculos, de ficar num grande desamparo, porque o trabalho, de alguma maneira, é onde ela, da forma como ela se apresenta no mundo, né? Eu sou tal coisa, né? Uhum. Sou arqueóloga, eu sou psicóloga, eu sou... E se esse eu sou mudou, né? Como é que é isso? Eu sou professora da FURG, que é o teu caso, hoje, É. né? Já passada. Como é que foi que tu construiu isso? Porque isso é uma estratégia também. Aham, é. É uma questão de identidade, eu acho, sobretudo, né? Essa coisa de eu sou arqueóloga foi praticamente a minha vida toda, né? E assim eu me apresentava, como tu diz, eu sou arqueóloga, sou professora da FURG. Quando tu me falasse assim, como é que eu boto lá, né? Eu digo, eu tenho doutorado em arqueologia, porque ainda guardo isso em mim, não adianta, né? E sou aposentada da FURG. Aprendiz de fotógrafo. Aprendiz de fotógrafo, mas eu podia botar uma lista de aprendiz de mais um monte de outras coisas também. Né? É claro que, bom, nesse momento a fotografia é mais importante para mim. Mas eu quero dizer assim, que esse momento da aposentadoria foi extremamente dolorido, né? O processo em si foi extremamente dolorido. E começa antes, não começa lá no momento em que a gente, né, recebe aquele papelzinho, você está aposentado, que daí a gente comemora. Mas antes, né, é um processo muito difícil, porque o tomar a decisão, eu me aposentei proporcional. Eu vou interromper aqui, porque o Selma era um amigo nosso que diz: a aposentadoria, nada melhor do que nada fazer por obrigação. Vivas ao ócio. Isso é uma constante dele. Mas ele tem uma galeria, devia estar aqui. Pois é, né? Tem uma galeria do Pita e que dá, assim, é um projeto lindíssimo. É, sim, sem dúvida. Mas então, daí essa coisa, para mim foi um processo bastante tumultuado, porque eu não queria mais estar lá, eu não queria mais, aquilo não era mais para mim. Né? As coisas tinham mudado muito, as pessoas tinham mudado, a forma de fazer a própria arqueologia tinha mudado muito. Né? E eu não me conformava com aquilo. Eu sempre fui muito humanista, né? E ultimamente, dentro da academia, a gente ouvia que o humanismo era uma coisa passada, né? Que precisava dar conta mais das coisas materiais, etc. Isso me incomodava profundamente. Eu não queria mais fazer parte daquilo, né? Então foi um momento de crise muito grande nesse sentido, de por tudo aquilo que eu lutei e trabalhei na minha vida, de repente não tem mais sentido para as pessoas, não faz mais sentido. Né? Então eu preciso parar com isso, eu preciso buscar algo que me... Porque eu estava infeliz completamente, eu estava doida, varrida, eu acho. Porque eu trabalhava, e só me sentia mal com tudo aquilo. E aí foi isso, né? Aí eu comecei a preparar essas coisas. Eu acabei entrando em licença um pouco antes da minha aposentadoria, licença por saúde, né? E aí eu comecei a fazer coisas. Foi aí que eu conheci a fotografia, né? Assim, a forma como, né? Como eu vejo hoje. Olha, para vocês terem uma ideia, até aula de bambolê eu fui fazer. Eu queria experimentar tudo. Eu fiz aula de bambolê, que mais? Tá? Enfim, dança, percussão. Eu fui experimentando um monte de coisas, né? Até achar um caminho. E a fotografia, para mim, foi muito legal, porque a fotografia, né?
Então, eu faço parte desse grupo que eu conheci através lá do Ponto de Cultura, que eu já fazia parte antes, mas eu frequentava pouco, porque eu não tinha tempo em função do trabalho, né? E aí eu conheci esse grupo de fotografia, que é o Foto Deriva, e saí numa saída de campo deles, que eu achei, que legal, vou ver o que eles fazem, né? Nem câmera fotográfica não tinha, aí foi bem legal, porque até o Selber, esse cara do Viva o Ócio, né? Ele me emprestou uma câmera. E aí eu comecei a brincar com aquilo, comecei a olhar como é que os outros agiam, que coisas eles olhavam. Isso, para mim, abriu um mundo absolutamente novo, que foi o aprender a olhar de uma maneira diferente as coisas, né? Aquilo que já era tão cotidiano e já tão sem graça para mim, né? De repente a gente andava pela rua, pelos mesmos lugares de sempre, pelo pátio da casa da gente, o jardim dentro de casa, as pessoas que a gente via, e começava a ver tudo isso com um olhar diferente, né? Isso para mim foi um ingrediente, digamos, para eu me reinventar, que foi fantástico. Né? Então, mais uma vez, com a ajuda de pessoas, de amigos, né, de tudo isso. Então, eu sou extremamente grata à vida por ter colocado tantas pessoas legais no meu caminho e tantas oportunidades também. É claro que a gente tem que olhar as oportunidades. Aí é aquilo que eu dizia antes, não adianta nada, né? Me trancar lá no meu quartinho, me esconder embaixo das cobertas e ficar lá, né? Não. E eu estou super contente, estou super satisfeita, estou aprendendo um monte de coisas e acho E tu falas de uma coisa muito bonita, não é, Beatriz? Que é essa possibilidade de reconstrução no olhar, digamos assim, não é? Porque tu passas a olhar para aquilo que era do teu cotidiano de um outro jeito, de uma forma mais criativa, podendo ver outras coisas, não é? Ou por outro vértice, por outro ângulo, aquilo que tu vias como comum. Passa a descobrir num detalhe, numa composição, todo um outro sentido. Exato. Não é? Isso, a gente vai aprendendo com os outros e com a vivência, né? Claro. Claro, e é um processo que é interno, mas que, de certa forma, modifica a nossa realidade. Porque ela passa a ter um outro colorido. Então, tu passa a te relacionar com a realidade do cotidiano, como tu vês, e aí vai depender do tipo de fotografia, daquilo que chama mais atenção, do nosso olhar, né? Aquilo que nos move, que nos afeta, e que nós vamos dando sentido. Mas um sentido único, né? Um sentido nosso. Próprio, nesse sentido. Próprio, exatamente. Né? E que tem a ver com a construção desta identidade também. Né? Claro. Nós não mudamos a identidade, mas nós vamos fazendo transformações. Né? Nós vamos compondo de uma outra forma aquilo que nós já tínhamos. Exato. Essa coisa de ver o mundo de uma maneira diferente eu acho fantástica, porque é bem isso, né? A gente vê com outras cores, inclusive. Né? Com outras cores, com outra luz. É muito diferente, é muito diferente. E eu acho isso fantástico, acho bárbaro. Eu tô encantada com esse meu novo momento, assim, né? Faz um ano, acho que eu me aposentei por aí, já passou o aniversário, já me esqueci até. Rosana aí falando, minha nossa boa noite. Rosana Soares, minha nossa professora. Boa noite. Boa noite. E, bem,
Então, é isso, né? Se construir, reconstruindo. E é engraçado, eu volto e meio, assim, no decorrer da minha vida, né? Tem sempre um verso que volta na minha cabeça, né? Que diz assim: ah, recomeçar, recomeçar como canções e epidemias, ah, recomeçar como as colheitas, como a lua e a covardia, ah, recomeçar como as paixões e o fogo, né? Eu acho muito isso, assim, a vida da gente é um eterno recomeçar, mas não é um recomeçar, não é o recomeçar aquele, tá, agora tudo de novo. Não, é um recomeçar diferente. Eu vou recomeçar um caminho, né? Eu vou recomeçar uma nova trilha, uma nova jornada, um novo objetivo, uma nova coisa, né? Isso é bárbaro, eu acho isso super bom. Isso não é. Claro que é dolorido, tem a parte dolorida, né? Tinha uma psicóloga do meu filho, quando ele era pequenininho, que eu levava ele, e ela dizia assim para ele: o quê? Tu acha que tu veio ao mundo a passeio? Não, tem uma luta aí que a gente tem que fazer. E é isso, não é só o passeio, né? Claro que quando tu falaste agora nessa poesia, né, que é muito linda, eu me lembrei da Lia Luft naquele livro Secreta Mirada. Porque o Secreta Mirada, ela escreve em uma página uma poesia e outra página, o mesmo tema que ela trouxe a poesia, ela traz em prosa, né? E ela está num momento em que ela tinha perdido um grande amor e está e encontra um outro amor, né? Então tem um momento numa das poesias que eu não vou saber dizer como tu de cor assim, mas eu me lembro do que ela trazia. Ela diz assim que era importante que quem estivesse com ela soubesse que naquele encontro seria a primeira vez deles. Seria o primeiro encontro, o primeiro beijo, a primeira saída, o primeiro restaurante, que embora ela tivesse uma história que precisava ser levada em conta, naquele encontro era toda uma primeira vez. Exato. Não é? Então, quando tu trazes isso, é uma continuidade da vida, não é? Mas é a possibilidade de fazer como se fosse uma primeira vez. Exato. Né? Aliás, sendo uma primeira vez, que se faz com aquela pessoa, com aquele olhar, não é? Através da lente que nós usamos. Então, é a possibilidade de criação de mundo também. Também, além de recriação nossa, também recriar um mundo, né? Exatamente. E de busca, a Carla falou logo no início, né, de redirecionamento de propósito. Mas, para isso, nós precisamos ter tido propósitos antes. Porque quando nós estamos à deriva, o barco fica solto. Não é? Então, é preciso ter alguém num timão, né? Alguém buscando uma direção. Né? Pode ser o saber onde, né? E retomar, saber de onde veio, né? Também. Exatamente. Então, isso é importante. E se não consegue, poder criar também, se não tem. Não é? Criar novos propósitos, né? Nesse redirecionamento, assim. Porque não adianta, né? A gente não, claro, jamais vai recriar tudo, né? A gente é uma história, a gente tem raízes, a gente tem, inclusive, uma ancestralidade que vem com a gente, né? Óbvio. Mas a gente pode, inclusive, eu acho, ressignificar toda essa vivência que a gente já teve, né? Então, por exemplo, dores, coisas que me causavam dores há tempos atrás, hoje eu posso ver como
pô, se não tivesse sido aquilo, eu não ia ter aquela outra coisa e tal, que eu gosto tanto. Então, não foi tão ruim assim que me acontecesse isso, né? E aí a gente vai ressignificando tudo isso. E isso que eu acho legal de ficar velha. Eu curto muito essa fase que eu estou da minha vida, assim. Porque tudo isso a gente pôde viver e pôde entender, né? Uhum. E, e para entender, eu acho que precisa a gente viver. Não adianta. Né? Experiência não é genética, não passa. A gente precisa viver. Né? Então. Nesse sentido, precisa-se de tempo para Agora estava. ressignificar, não é? Enquanto tu falavas, eu me lembrei assim, eu comecei a fotografar logo depois de uma perda importante, né? Eu fiquei viúva em 2 horas, assim, de uma forma muito repentina, e, e eu tive que ressignificar minha vida, meus filhos, minha filha, meu filho moravam fora, e eu tive que dar conta da minha vida, não é? E uma das coisas que me ajudou muito foi a fotografia. Né? Me lembro, foi quando eu tive maior contato com a Carla, inclusive, eu tinha 47 anos, na época era perto do que eu tenho hoje, bem jovem, não é? E me encantei com a fotografia e me encantei principalmente com a fotografia de cavalos, né? Que eu gostava de fotografar as provas de cavalo. E eu ia para o Aras de um amigo e tinha um caminho até a cocheira em que tinha toda uma cerca e tinha um grupo de árvores. E numa dessas árvores tinha um galho com um ninho. E eu fotografei aquele espaço N vezes, no amanhecer, no entardecer, com uma tropa de cavalos vindo, com gado vindo, com peões saindo, porque depois vinha o campo, assim, se abria para o campo, era um espaço muito bonito. Até que um dia teve uma tempestade e a árvore caiu. Uma das árvores, a que tinha o galho com o ninho. E quando eu passei ali, me deu uma dor muito grande. E eu não entendi. Eu senti aquilo, ai, que judiaria, a árvore caiu, sabe? Eu pensei na árvore. Né? E mais tarde, olhando as fotos, foi que eu entendi que o que eu tinha sentido muito foi a queda do ninho, junto com a árvore. Né? E o quanto aquilo tinha a ver com a minha história. Né? Então, com o tempo, a gente vai, através da arte, podendo ressignificar, como tu disseste, muitas coisas nossas. Sem Não dúvida. é? A arte como um caminho também, aí, uma possibilidade. Não é? Eu penso que aqui a gente está falando da fotografia, mas antes, Beatriz, tu falasse que foi fazer aula de dança, teve outras experiências, assim como a Magda também, né? Até que a gente vai reencontrando depois de um período de tempestade, que também já vivi várias tempestades, umas maiores, outras um pouco menores, né? E ir ressignificando, mas não se perdendo, porque quando a gente fica à deriva, a gente precisa às vezes ser rebocado, sabe? Às vezes a gente precisa que alguém nos estenda a mão, né? Acorda e nos puxe, né? Nos tire, nos dê uma direção. Não que a gente vá ficar nessa direção, né? Mas que nos tire daquele momento de desamparo, né? Porque estar à deriva é estar desamparado. E tem momentos da vida que a gente fica assim, né? E a arte, ela é sempre ela é sempre uma saída para que a gente possa expressar o que está sentindo e possa compreender o que está sentindo. Seja pela fotografia,
seja pela pintura, seja pela dança, né? Seja pelo cinema, tá? Apreciar a arte, né? A gente Sim. sempre vai buscando caminhos, tá? Eles são caminhos que nos levam à compreensão. E às vezes a própria arte é o que nos ajuda a ser rebocados, né? É o que nos dá esse norte, né? De um novo propósito. Eu acho. Que não necessariamente quando eu falo novo propósito, nós temos a arte, mas nós temos outros propósitos, né? No período da pandemia, eu me mudei para o Cassino. Saí de Porto Alegre depois de 40 anos e me mudei para o Cassino. Muita coisa mudou, novos amigos surgiram, grandes amigos como tu, todo o povo do Deriva, né? Mas também surgiu a possibilidade de fazer esse programa. Tá? E aí agora, bom, já não estamos mais já não está mais na pandemia. Mas é uma forma de ir apresentando o que as pessoas pensam. Tá? É um espaço, digamos assim, agora virou um propósito. Né? Tornou-se um propósito. Que é o da comunicação, que é o de abrir espaço para que a gente possa pensar e refletir. Né? Uma possibilidade de troca, não é? De troca, exatamente. Assim, bom, nunca pensei. Como a gente nunca pensa várias coisas, até que elas aconteçam. Né? Até que a gente se oportunize que elas aconteçam. E aí é isso, é a Magda que olha o ninho, né? Tá fotografando, olha ali, percebe o caminho. Mas eu não percebi o ninho até ele cair. Porque eu olhava a paisagem como um todo, ele fazia parte da paisagem. Ele estava harmônico com aquela paisagem. Né? E em diferentes momentos me encantava a paisagem, até eu perceber o que tinha ali também. Né? Eu acho que isso a gente precisa se dar conta também, né? Exato. A gente precisa olhar de um outro jeito. A gente... É a observação, né, da vida, que é observar a vida. Né? Em algum momento a gente percebe. O que tu ia dizer, Beatriz? Sei lá, agora eu me perdi. Não, eu ia dizer que eu acho que o legal desse caminho da arte, né, que a gente buscou, é que ele favorece muito essa coisa da gente poder expressar o que tem aqui dentro, mesmo que a gente não seja consciente, né? Às vezes as coisas saem assim, né? Essa coisa do ninho, por exemplo. Eu tenho pensado muito, né? Não cheguei a nada ainda, mas eu tenho pensado muito por que eu tenho uma vontade, um gosto muito grande de fotografar gestos. Não é só mãos, as mãos são belíssimas, né? E eu gosto muito, mas são gestos, é tudo, sobretudo gesto, né? E isso me atrai meu olho. Eu vejo uma pessoa e isso me atrai muito, eu gosto muito de fazer isso. Eu não sei por quê. Eu espero um dia poder entender direitinho o que eu estou fazendo, né? Mas é uma coisa que, quer dizer, o poder tem uma coisa em mim que se expressa nisso e que eu gosto de fazer, isso me faz bem, né? Então, eu acho que a arte, qualquer uma delas, né? Eu tenho dançado também, né? Eu faço uma aula de dança lá. E
Eu adoro dançar, sempre adorei dançar. Tinha um momento da minha vida que meu sonho era ser bailarina. Nessas alturas do campeonato, o dançar, para mim, é uma forma também de expressar o meu corpo, né? E é dança cigana, então eu acho assim, tem uma coisa que é super sensual, que é feminina e tal, e que é super legal na nossa idade, a gente está resgatando isso também, né? E, e é muito bom. Eu me sinto muito feliz com isso, gosto daquela coisa toda, boto flor no cabelo, boto me entupo de coisa dourada, uma saia bem granosa. É bárbaro isso, né? E tu falavas no gesto, né? É uma dança que tem muita força, não é? Nos gestos, Sim, no movimento. no movimento das mãos e nos Nas braços. mãos e na forma dos os pés também, não é? Também. É, Ela é, ela ela é tem uma, pulsante, assim, né? ela é uma coisa forte, né? Não é? Uhum. Muito legal. Extremamente sensual, é. Eu acho muito legal. Gosto muito. Eu fico pensando, né, que quando a gente está falando assim, a gente está o tempo todo, quando a gente está em período de mais tranquilidade, usufruindo daquele lugar onde a gente chegou depois da tempestade. Né? Depois da aposentadoria, do período, Beatriz, que tu falasse ali do processo, porque a aposentadoria não é a aposentadoria, é um processo. Né? É um processo de despedida de um tempo, né? De um determinado tempo. Tu não deixa de ser doutora em arqueologia, porque isso é a tua construção. Mas, passado esse tempo de despedida, esse processo, né, de despedida, tu começa a redescobrir outras coisas. Começa a redescobrir, porque tu já quis ser bailarina, redescobre a dança. Descobre a fotografia. Dentro da fotografia, os gestos te atraem. A gente vai lapidando também os nossos propósitos ou nossos novos propósitos depois da tempestade, né? E eu acho que essa é uma estratégia interessante, é que a gente possa ter a coragem de passar por ela, ter parcerias para poder nos puxar quando a gente está à deriva, né? E a gente precisa de parcerias. As relações de amizade são fundamentais, né? Seja família ou amigos, né? Que estendam a mão. E aí redimensionar a vida, né? Porque a gente redimensiona a vida. Totalmente, totalmente. Claro, né, Carla? E quando tu falavas em aposentadoria, eu me lembrei assim, a aposentadoria tem muito a ver com ir para os seus aposentos, né? Né? Saiu do trabalho na rua, no externo, e volta. Tanto que vem, é aposentado de pijama no quarto, na sala, assistindo TV, né? E tu trazes uma aposentadoria que vai para fora, né, Beatriz? Uma aposentadoria que vai buscar a dança, né, a expressão no corpo, a aposentadoria que vai fotografar na rua, não é? Então, muito daquilo, o que a gente faz com que a vida fez com a gente, né? Bom, chega um tempo de fechar um ciclo, mas como que nós lidamos com esse fechamento de ciclo? Que ressignificado nós damos aí? Né? Que sentido a gente vai dando para isso que acontece com a gente? Mesmo quando é escolha da gente, porque aquelas coisas que acontecem sem que se escolha, mas tem o tempo de aposentadoria, tu disseste, bom, a gente se prepara para isso. Não é? E aí eu acho que tem muito disso que eu estava comentando, que é a própria história de cada um, né?
como que essas coisas batem na gente, como que a gente, né, como todas as coisas da vida, né, batem na gente, cada um é um, e como que cada um responde, né, a essas coisas. Eu via o meu pai, por exemplo, meu pai que se aposentou, meu pai vivia para trabalhar. Meu pai trabalhava de segunda a sábado, sempre, não tirava férias, a gente tirava férias só nós, ele tirava no máximo uma semana, ele era o próprio, assim, alemão luterano, sabe? Que o trabalho é a coisa principal da vida. E um belo dia ele não conseguia mais trabalhar, ele simplesmente não conseguia, tinha as limitações dele, ele não podia mais. E aí ele teve que se aposentar, ele se aposentou forçadamente, porque ele não conseguia mais fazer o que ele fazia. E ele foi para casa. E ele foi para casa sem ter nenhuma... Nada, né? Não tinha mais. Bom, ele durou poucos anos e faleceu, né? E faleceu de uma maneira muito triste, assim, porque foi uma pessoa que foi minguando, e no fim ele não era mais ele. Bom, muito triste. Bom, eu não tenho nem temperamento para fazer uma coisa dessa. Eu gosto de estar em casa, adoro me atirar do sofá e pensar, ai, que coisa boa, hoje eu não tenho nada para fazer. Não vou ficar no sofá hoje de perna para cima e não vou fazer nada. É ótimo, isso é muito bom. Mas eu não quero ser, jamais quis, nem está em mim isso, de ser essa pessoa que não sabe o que mais vai fazer da vida, porque o trabalho, porque eu sou isso, sou uma pessoa que trabalho, eu deixei de trabalhar, e é muito isso que a sociedade espera da gente, né? Porque é o quê? É produzir, nós somos um sistema em que a pessoa vale pelo que ela produz e pelo que ela consome. A gente se aposenta, a gente não produz mais e baixa o nosso poder de consumo também, né? Então, ser o aposentado é quase uma excrescência, né, nessa nossa sociedade. E o que a gente tem que fazer? Eu acho que é bem isso, né? Dar um tapa na cara de todo mundo e dizer, eu não sou assim, eu não quero ser assim, e não vou ser assim, né? Que pena, querem me ver lá de pijama? Não vão, porque eu não quero. E é muito bom isso, eu acho muito legal. Talvez a gente possa levar isso para outros momentos da vida, né? Esse é um momento da vida, tem um momento... Pensando das mulheres, né, o momento que uma mulher tem filhos, né, também são momentos difíceis, e como tu disse antes, né, se quer que seja uma boa mãe, excelente mãe, e siga na produção, siga produtiva da mesma maneira. Né? Isso é uma exigência de uma crueldade. São períodos difíceis, né, que requerem, às vezes, de uma mulher bastante jovem, né, o impossível. E aí, essa é a importância de que essa mulher também encontre para si alguns sentidos, né, para poder dar conta de tudo isso. Né, e saber que tem que contar. É por isso que eu acho que a questão da comunidade é tão importante. Né? Os amigos são importantes, a comunidade é importante. A gente tem que poder retomar esse senso de comunidade, de grupo, de comunidade, porque hoje a Magda me mandou um material que eu tinha mandado para ela pelo Instagram. Ela mandou pelo WhatsApp, eu mandei pelo Instagram. Nós olhamos as duas e disse, isso aqui. Que legal. E é sobre a amizade, né? Como as pessoas estão mais superficiais na sua amizade. Muito. E requer tempo. E para a amizade poder se construir, ela requer investimento, requer disponibilidade, né?
conversa, poder entender o outro e tempo. Tempo. Né? Claro, e é algo que se aprende a desenvolver, digamos assim, a criar esses laços desde a infância. Né? Então, ela requer tempo, ela requer experiências também, né? De diferentes tipos de amizade que a gente constrói desde pequenos, porque é diferente a amizade dos filhos dos pais, dos amigos dos pais da gente, né? Com quem a gente convive quando pequeno, do jardim de infância, da escola, depois, mais adiante, na adolescência, né? Mas numa época em que as pessoas acabam tendo pouco tempo para sair, para ir para a pracinha com os filhos pequenos, para conviver com outras pessoas, com crianças, né? E que as crianças, desde muito cedo, ficam, às vezes, fechadas nos seus espaços também, com muito celular e videogames e tudo, acabam, e eles fazem uma crítica neste material que nós trocamos, de uma liquidez dessas amizades, né? De uma superficialidade, né? De que falta tempo para esses investimentos. E esses investimentos acontecem, a gente aprende a fazer desde cedo também. Né? Se tem amigos de muitos anos, mas a gente vai fazendo novos amigos. E eles falam, principalmente de uma pesquisa americana, em que traz a solidão, né, como uma epidemia. Né? Não só para as pessoas mais velhas, mas uma epidemia social, né, onde as pessoas estão muito sós. Né? E a importância, então, desse resgate. E depois eu tinha lido uma outra coisa que retomaram agora os clubes de leitura, não é? Eu me lembro. Eu moro em São Francisco, mas eu participo de alguns clubes de leitura. É uma forma de ter contato com diferentes pessoas, é uma forma de ter de um estímulo maior também para ler. Eu gosto de ler, gosto de discutir a respeito dos livros, então é uma forma de encontrar e conversar sobre aquilo que se gosta, né? Com um grupo que gosta dessas leituras. Mas eles falam nesse texto também sobre o quanto as pessoas, eles trazem vários locais em Londres, né, que tem feito isso também, como as pessoas tendo oportunidade de conhecer novas pessoas, de se encontrar, que então há todo um ritual, e às vezes, dependendo do grupo, o encontro pode acontecer num restaurante, num bar, numa livraria, vai depender de como funciona esse grupo, né? Mas as pessoas buscando ficar um tempo longe do celular, né? E buscando esses recursos. Mas a gente encontra esse recurso na fotografia, onde daqui a pouco tu até pode estar fotografando com o celular, mas tu usa o celular com uma câmera fotográfica. Claro. E não para ficar ali. Né? Eu penso assim um pouco, seguindo essa tua linha, eu li em algum lugar também, do fato dessas festas, esses clubes noturnos e tal, que o pessoal ia muito dançar no tum-tum-tum-tum-tum-tum, né? Que eles estão diminuindo com uma tendência muito forte a desaparecer.
e que as pessoas estão trocando essas festas e tal, por se encontrarem lá, sei lá, na happy hour, num café. Então, os cafés estão se multiplicando, né? As pessoas estão querendo se encontrar, as pessoas estão sentindo falta. Gente, nós somos humanos, né? Quer dizer, o contato físico é fundamental. E aí eu dizia assim, outro dia eu conversando aqui em casa, eu dizia, eu tenho uma esperança, porque até algum pouco tempo atrás, né, eu pensava assim, que bom que eu não vou ver o que esse mundo vai dar, porque seguindo desse jeito, que está todo mundo grudado no seu próprio, né, celular e tal, ninguém se encontra, ninguém se vê, ninguém nada, eu não quero ver o que esse mundo vai ser, né? E, de repente, ver esse movimento, né, que é uma resistência, que é a tentativa de criação de outros caminhos, né? Quer dizer, isso no plano coletivo é um pouco que a gente estava falando aqui do plano individual, né? E buscando outros caminhos, né, as pessoas já não estão aguentando mais viver desse jeito, é terrível, né? E quanto a gente vê mesmo em grupos na internet e tal, essa coisa toda, as pessoas dizendo, reclamando disso. Eu levanto de manhã, eu trabalho, enquanto eu estou indo para o trabalho, eu estou lá no celular, depois chego lá, trabalho, volto para casa no celular, vou no banheiro no celular, sabe? E depois eu durmo para começar isso tudo de novo, né? E a vida, né? E a vida. Falta aquilo que o Byung-Chul Han fala, né? Tempo para contemplação. E a fotografia, a fotografia ela nos chama a contemplação, né? Exatamente. Ela solicita isso. Que o olhar vá devagar, né? Exato. É bem isso. A Lu, que é a Maria ali, Maria Vilela, é a Lu Vilela, do Temperos Literários, né? Ela diz que clube de leitura ao vivo, presencial, é muito bom. Peço que lá no Instagram da Rádio Papareia, e toda semana está lá no Instagram, né? E a gente coloca aqui também, hoje eu estou sem ele aqui, toda semana a Lu manda o Temperos Literários, que são as dicas de leitura, e quiçá ela possa criar, né? Possa passar sei lá, um mês aqui pelo cassino, quem sabe, outro quem tanto sabe? Lá em São Chico. Pode ir a São Chico, pode vir para São Chico, Lu. Participar de um clube de leitura de algum livro por um tempo, né? E Beatriz, lá em São Chico tem uma coisa muito boa, que de vez em quando nós nos encontramos, todo mundo tem fogo de chão, todo mundo. Muitas pessoas têm fogo de chão nas suas casas, né? Ai, que coisa boa! Então, a gente às vezes se encontra em volta do fogo, tomando vinho. Ai, que delícia! E podendo ler alguma coisa, trocando, sabe? Com amigos, com vizinhos. É muito bom. Fica o convite aqui. Que bárbaro, obrigada, adorei. A Lu já está se colocando como um oba aqui, ó. Viu? Vamos fazer um sarau de leitura, quem sabe, né? Podemos pensar. Olha, só para a gente ir fechando, né? Que está no nosso horário. A gente está falando de estratégias importantes, assim, né? De retomar propósitos, ou retoma propósito que passou, que ficou lá atrás, por algum momento se perdeu, a gente resgata, cria novos propósitos, né? A arte também entrando como forma da gente poder navegar mais tranquilo ou lidar com as tempestades da vida, né? Que a vida nos coloca. Algumas a gente cria, mas a maioria vem inevitavelmente, é inevitável, né? E as amizades, né? Fortalecer as amizades, ter esse tempo de construção de amizades, né? De novas amizades, independente do tempo de vida que a gente esteja, né? Seja na infância,
na adolescência, na idade adulta, ou ao envelhecer, né? A gente sempre tem tempo de construir amizades. Algumas pessoas dizem, não tem como, depois já está mais velho, não tem como. Como que não? Né? Tem? Claro que Laços e nós, não é? Laços e nós formam redes, não é? E redes podem sustentar. Exato. Então... Exatamente, laços e nós. Isso, e aí eu acho que nós falamos de estratégias individuais e de estratégias comunitárias, né, Beatriz, também. Nesse sentido, assim, de que as nossas estratégias podem dar conta de muitas coisas, mas elas também, ao formarmos redes, elas possibilitam essa troca, né? essa construção de um outro suporte. De um coletivo, né? Isso. É o individual e o coletivo. Bea? Olha, eu acho que vocês disseram o que tinha que ser dito, né, para encerrar isso. Não tenho a acrescentar. Então, vamos nos despedindo. Eu agradeço por demais. Querem falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer esse encontro, esse momento, foi bárbaro. E dizer que eu adorei estar com vocês. Que bom, Beatriz. Pode vir outras vezes, então. Obrigada. Falar das fotos, da dança. Também foi muito agradável estar aqui contigo, com a Carla, né? Poder trocar com o pessoal que entrou, trouxe também alguma coisa. E que é muito boa essa possibilidade de encontro também virtual, né? Vocês no Cassino, eu aqui em Porto Alegre, ou às vezes a Carla em São Paulo, eu em São Chico. Então, o virtual também nos ajuda. Também, né? Tudo vai depender de como se usa, né? Exato. Essas ferramentas que temos. Claro. Talvez vocês estavam falando agora e eu estava pensando, acho que depende de como a gente usa e de como a gente se entrega, né? Tanto de como a gente se entrega, né, no virtual, como no presencial, como a gente se dá, como a gente se entrega para aquilo que a gente está fazendo. Né? E nesse sentido, assim, eu agradeço demais vocês duas. A Magda, minha parceira constante, Bia, minha amiga constante, amiga primeira. Obrigada, gente, Selmer, Rosana, Lu, a todos os amigos, amigas e a comunidade Papareia. Boa noite, boa semana, quinta, sexta, que a gente possa ter aquecido a alma de todos. Tanto, isso é importante. A nossa foi, né? A nossa foi. Beijos. Tchau, pessoal. Beijos. Tchau. Oi, mundo! Eu tô de papo com a Elia de papo com eu.